Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Hoje, do evangelista Lucas, vamos ao capítulo 16, para pensarmos na parábola do mal rico contada por Jesus. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. E não suceda, venham também eles parar neste lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Então, é o capítulo 16, e versículo 19 a 31 do evangelista Lucas. Antes de comentarmos essa história do mestre, vale lembrar que Lázaro
a palavra que significa Deus ajuda, o citado aqui não é o irmão de Marta e Maria. Para analisarmos esta parábola de Jesus, nós fomos buscar o concurso de Kai Bar-Schutel, um querido amigo espiritual, mas que, ainda encarnado, nos deixou o seu concurso, a sua análise, os ensinos maravilhosos que ele deixou entre nós, e entre este acervo nós encontramos esta parábola, esta análise da parábola de Lázaro e o rico. Este ensinamento é a proclamação da lei da caridade, cuja execução é imprescindível para todos os que se abrigam sob o seu palio santo, como também para os que fogem aos seus generosos convites. O rico e o pobre Lázaro personificam a humanidade, sempre rebelde aos ditames da luz e da verdade. O rico gozou no mundo e sofreu no espaço. Lázaro sofreu no mundo e gozou no espaço. Este rico, que se vestia de púrpura e que todos os dias se regalava esplendidamente, é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os que se entregam a todos os gozos da matéria. São os egoístas, que vivem unicamente para si. Os orgulhosos, que entronados nos altares das paixões vis, da vaidade, da soberba, não veem senão o que lhes podem saciar a sede dos prazeres. Não cultivam senão a luxúria, que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes de coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que não veem mais do que o mundo, esse paraíso perdido, entre os charcos da degradação moral, que avilta as almas e as atira aos infernos diante dos vícios. Jesus falava geralmente por parábolas. E esta lição que o mestre ofereceu há 2020 anos aos povos da Palestina e que consta do Evangelho de Lucas, como um conselho salutar e memorável, nada mais é do que uma parábola, uma história. É um ensino alegórico, representativo do que se passa no espaço, para afirmar que a nossa vida ultratumba, nossa vida na espiritualidade é uma consequência justa e equitativa da nossa existência aqui na Terra. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar Deus, a não curar da sua lei, a dar costas à religião, a gozar, a folgar. Mas quando morreu, não pôde continuar a vida, não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores. Por quê? No mundo dos espíritos não há púrpuras, não há manjares, não há licores. Ele já se havia fartado com os prazeres da terra. Não podia fartar-se depois com os prazeres do céu.
porque não os havia buscado, nem havia adquirido o tesouro com que se conquista as glórias celestes. Sem dinheiro, sem crédito para arranjar melhor morada, lhe foi destinado o Hades. O que é o Hades? Falaremos posteriormente. E segundo diz o texto, ele já lá se achava, contrariado por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizeram o seu reino no mundo. Lázaro representa os excluídos da sociedade terrena, aqueles que, quanto muito, podem chegar ao portão dos grandes templos, aqueles que não podem atravessar os umbrais dos palácios dourados, aqueles que essa sociedade corrompida do mundo despreza, amaldiçoa, que eles chagam o corpo todo. Os Lázaros não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade. Não tem palácios, mas tem prazeres. Prazeres nefastos. Não. Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo para a parábola são os que sofrem com resignação. São os que desprezam os bens da terra porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que eles estão reservados dos céus. Eles sabem, porque estudam, esperam e oram, que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio das suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual. E que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível, é indefectível. É assim que morreu Lázaro, o mendigo, e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi posto no Hades. Duas personalidades distintas. Uma que gozou, outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, outra a quem tudo faltava. Agora vão trocar as suas condições. Vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. É o reverso da medalha que se apresenta a todos no dia do julgamento. E tendes visto muitas medalhas? Figuremos-las numa libra esterlina, a moeda inglesa. De um lado traz a figura do rei, mas do outro traz o seu valor real. Assim acontece também conosco. Cada um de nós é uma medalha. E como a medalha, a libra de ouro vale segundo o câmbio corrente. E assim também nós valemos de acordo com o câmbio espiritual, que taxa o valor das nossas almas. Aqueles que olham só a figura, a efígie, não conhecem o valor do dinheiro.
Porque a efígie, o verso da medalha, traz só o retrato do rei. E a medalha não vale o rei. Assim também, os que olham o homem só pelas aparências, pelo exterior, não conhecem o homem. Porque o exterior do homem é a efígie da vaidade, do egoísmo, do orgulho. O que vale na medalha é o que está atrás, o que está no verso. O que vale no homem é o interior, ou seja, o espírito. O rico trazia no verso o característico do rei. Mas depois que morreu, apurou-se o valor da medalha gravado no verso, ou no reverso, melhor dizendo. E esse valor não permitiu ao rico senão uma estadia no Hades. Ao pobre, que apurara desde a sua existência na Terra o que estava gravado no reverso da medalha, esse sacrifício lhe deu valor, o valor de ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Como é diferente o, o julgamento de Deus do julgamento dos homens. Deus não se deixa levar pelo preconceito. Deus não se deixa levar pelo juízo humano. Mas o que é o seio de Abraão? Mas continuemos a nossa análise. O que é o Hades? O que é Hades? É isto que precisamos saber para melhor compreendermos a parábola do grande mestre. Seio de Abraão é a liberdade do espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é um mundo invisível, onde os espíritos com seus corpos imponderáveis caminham livres de todas as peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimentos, que os elevam em felicidade. Seio de Abraão é um mundo da imortalidade, da luz, da verdade, onde quanto mais progredimos, mais aprendemos. E quanto mais aprendemos, mais sabemos amar nosso Deus e nosso próximo. É o mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que, como os discípulos no mar da Galileia, batidos pelo rijo tufão, imploram o auxílio de Jesus. E com a esperança de salvamento, ouvem as doces palavras do humilde de Nazaré soarem aos seus ouvidos como uma luz a iluminar o caminho numa noite tenebrosa. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento, em quem a fé mais se acrisola, ou mais se acrisolava, mais viva e utila se mostrava, a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Foi o teste, né, imposto a ele, para testemunhar a sua fé. Abraão era um crente sincero na imortalidade. Via o espaço semeado de espíritos
conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente mortos. Vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, aguilhoado pela dor, na miséria, privado das delícias do mundo. Mas acreditava num Deus supremo, que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado também dos prazeres efêmeros do mundo. Lázaro saldara a sua conta. Ao sair da prisão corpórea, ao sair do corpinho de carne, tinha pago o último ceitil de sua dívida e reconquistara o reino da liberdade e da luz que Deus concede a todos os que se submetem à sua lei e aos seus santos desígnios. Eis o que é o seio de Abraão. Eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola com referência a Lázaro, ao mendigo, que tinha como única caridade na terra as carícias, os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens que vinham lamber-lhe as chagas. Continuemos a respirar o Evangelho e do seio de Abraão e passemos ao Hades. O que é que vocês pensam que seja o Hades? Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, mundo localizado nas entranhas da terra. Daí, essas almas não poderiam sair, assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto, tudo o que se passava no seio de Abraão. Era justamente nisso que consistia o sofrimento deles. Verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias que só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saldado sua conta espiritual. Por isso diz o Evangelho que o rico levantou os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico, ele queria água. Antigamente, passara a vinhos, licores finos, mas no Hades ele pedia água. Tinha sede, e essa sede não era a sede do corpo. Não se tratava de água de rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro e o espírito não pode beber água material. Era a sede de consolação, de esperança, de perdão.
Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta que passara no mundo, e a chama viva do remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água de salvação que Jesus havia dado à mulher de Samaria. Essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigaram dos homens a caridade da atenção para as coisas divinas. E Abraão, o grande patriarca, que vivia feliz no mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falange de espíritos a quem guiava, e entre os quais se encontrava Lázaro, que era um dos seus protegidos espirituais. Abraão respondeu ao rico: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida. E Lázaro, do mesmo modo, recebeu os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado, e tu nos tormentos. Acresce ainda que entre vós e nós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Tratastes só da matéria, só do corpo. Cultivastes a matéria, que não vos deixe elevar e chegar até nós. Ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais. E conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Mas Abraão ouvia a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico, no Hades, via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde. E como Lázaro, vir novamente ao mundo pagar a sua dívida. Para, como Lázaro, depois subir também ao seio de Abraão. Porque também ele era filho de Abraão, e Abraão não deixaria seu filho perecer. Abraão chamou-o de filho e disse-lhe: Filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro. Querendo dizer com isto que, sem voltar à vida corporal, semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, ele, o rico, não chegaria ao seu seio. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se de seus 5 irmãos que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou: Pai, eu te rogo. Eu te rogo, então, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos.
para os avisar, a fim de não suceder, virem também eles para este lugar onde eu estou, de tormentos. O rico, que estava no Hades, sabia muito bem, porque via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar avisos aos homens da terra. Então pediu que mandasse Lázaro à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem agindo daquela maneira. Mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisam para serem felizes. E os profetas, que são médiuns, dizem-lhes, pela influência dos espíritos, o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham, como tu, parar no Hades. Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, lhes aparecer e a eles se manifestar, hão de se arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que, por essa forma, se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois, se eles haviam repelido as exortações dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos, era necessário crer nos profetas. Porque os profetas não eram mais do que médiuns, por quem se comunicavam os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, como haveriam de crer nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los como o irmão queria, sem os médiuns indispensáveis para transmitir a comunicação? Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito do que o do ser encarnado, e que por isso nem sempre podemos ouvir, falar com eles. E que o espírito sempre se manifesta com o concurso de um médium. Como poderia Abraão atender o pedido do seu filho para satisfazer outros 5 filhos ricos? Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão que se achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos: a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado, e todos à força entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprido um i. Deus dá liberdade a todos que buscarem a sua lei. E àqueles que buscam o Pai,
não dá o Espírito por medida. Está escrito: aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Está em São Mateus, capítulo 7, versículo 8. Assim, Deus respeita o livre-arbítrio que a cada um concedeu. Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e se manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora sejam eles ricos e grandes, a tomarem desde já posse da felicidade futura. E é por isso que sabemos de muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que, embora tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos mortos, não se convenceram com esses avisos. Ao contrário, dizem que foi ilusão, medo, tolice ou loucura. Por isso, fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos ricos daquele que se vestira de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. O homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu à cigarra, né? Conhecem? De La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida, para, com justa razão, cantar na imortalidade. O Hades eram as regiões infernais na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos e equivalente ao inferno aceito pelos católicos e protestantes. Não deve ser entendido como um lugar, mas como um estado de espírito, isto é, um estado de profundo sofrimento. Na pergunta 1011 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? Da resposta consta o seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou outra coisa. Quando se diz que o espírito entrou no Hades, isto quer dizer, figuradamente, que ele tomou conhecimento de si mesmo, viu-se na sua profunda miséria moral, cuja consequência é o indizível sofrimento e a impossibilidade de se aproximar dos espíritos felizes. E aprendemos mais uma grande lição. Cair Barschüttel nos premiou nesta oportunidade. Agora nós vamos ouvir nosso querido Francisco Cândido Xavier, inclusive fazendo a prece final, nos falando sobre o dinheiro, a prece do dinheiro. Vamos lá? Como é que o mundo espiritual encara a situação dos avarentos na Terra?
Os avarentos, realmente, vamos dizer, os sovinas, realmente sovinas, são espíritos doentes. Nosso Emmanuel costuma dizer: a criatura que amontoa e amontoa e amontoa os recursos materiais sem nenhum proveito no trabalho, na educação, na beneficência, no socorro em favor dos seus semelhantes, ela está desequilibrada. Essa pessoa que assim procede está doente. E de certo que na próxima reencarnação enfrentará os resultados desse desvio da realidade, porque os espíritos amigos consideram o dinheiro como sendo o sangue da sociedade. Quando nós paralisamos a corrente, a circulação monetária absolutamente em proveito do nosso egoísmo, quando colocamos o dinheiro a um canto, simplesmente sem programa, só para que o dinheiro funcione em proveito dos nossos caprichos, nós estamos operando no organismo social aquilo que nós chamamos de trombose na circulação do sangue. Impedimos a circulação e vamos pagar as consequências do nosso ato impensado. Agora, não podemos de maneira nenhuma, dizem os nossos amigos espirituais, condenar o dinheiro, de modo algum desfigurar a missão do dinheiro a pretexto de que os nossos irmãos abastados estejam em condições de felicidade maiores do que as nossas. Nós devemos compreender os nossos irmãos que desfrutam a riqueza material como administradores dos bens de Deus. E tantos deles, mas tantos deles se fazem nossos benfeitores, criando trabalho, estimulando a caridade, auxiliando a educação, fundando escolas, protegendo crianças desamparadas, salvando enfermos, desprotegidos, de modo que nós precisamos valorizar os nossos companheiros que são portadores da fortuna material, cooperando com eles para que eles possam administrar bem esses recursos, porque eles são profundamente dignos diante do Senhor, como também aqueles companheiros pobres que são mais pobres, vamos dizer assim, porque nós todos somos ricos diante de Deus. Deus nos fez a todos ricos de saúde, ricos de força, de esperança, de fé, e a palavra pobre, ela é um tanto imprópria em nossa conversação. Oração do dinheiro. Senhor, no concerto das forças que te desejam honrar, eu também sou teu servo, por me atribuires o dever de premiar o suor e sustentar o bem, como recurso neutro de aquisição, ando entre as criaturas, frequentemente em regime de cativeiro. Muitas delas me escravizam para que eu lhes compre ilusões e mentiras, prazeres e consciências. Noto com mais nitidez minha própria tarefa, cada vez que escuto alguém chorar no caminho. Entretanto, quase sempre, Senhor, estou preso. Que fiz eu para viver encarcerado no sombrio recinto do cofre, como se eu fora um cadáver importante no esquife trancado da inércia? Ensina aos que me guardam sem proveito que sou o sangue do trabalho e do progresso, da caridade e da cultura, e ajuda-os para que me libertem. Quase todos eles procuram estar contigo através da oração nos templos que abraçam. Dize-lhes na prece que sou a esperança do lar sem lume. Fala-lhes que posso ser o conforto das mães esquecidas, o arrimo dos companheiros caídos em provação, o leite devido aos pequeninos
de estômago atormentado, o remédio ao enfermo e o lençol generoso e limpo dos que se avizinham do túmulo. Um dia alguém te apresentou moeda humilde, empenhada ao imposto público, para que algo dissesses, e recomendaste fosse dado a César o que é de César. Muitos, porém, não perceberam que te reportavas ao tributo e não a mim, e julgando que a tua palavra me condenasse, lançaram-me ao desprezo. Não ignoras, contudo, que nasci para fazer o melhor, e esteja eu vestido de ouro ou de simples papel, sabe, Senhor, que eu também sou de Deus.